Enquanto o mundo assiste à troca de poder no Vaticano, vale lembrar de outro Papa, um que não estendeu a mão pela paz, mas levantou a cruz pela guerra, Urbano II. O chamado que ecoou pela Europa. No ano de 1095, um grito atravessou os reinos cristãos da Europa, um apelo vindo de um homem com mais poder que muitos reis, o Papa Urbano II. Ele não pediu doações, não ofereceu salvação por palavras. Ele exigiu ação. Tomem a cruz e libertem a Terra Santa dos infiéis. A multidão, em êxtase, respondeu como um só corpo. Homens, mulheres e até crianças juraram partir para Jerusalém. Mas por quê? O que fazia pessoas comuns abandonarem tudo, suas casas, suas famílias, para atravessar desertos e morrer por terras que nunca haviam pisado? Parte era fé, parte era medo do inferno. Porém, havia mais. As cruzadas não foram apenas guerras santas. Foram também promessas de glória, terras, perdão e poder. Para muitos senhores feudais, era a chance perfeita lutar sob a bênção da igreja e ainda conquistar novas riquezas. Mas nem todos foram por ambição. Alguns viam aquilo como uma purificação, uma missão divina. E assim, entre cruzes costuradas nas roupas e esperanças fincadas no peito, milhares partiram rumo ao desconhecido. Quem realmente respondia ao chamado? Quem eram essas pessoas que largavam tudo para marchar rumo ao desconhecido? Eram soldados? Alguns sim, mas a maioria era formada por camponeses, artesãos e até crianças. Por que alguém se arriscaria tanto? Porque acreditavam que lutar pela fé purificaria todos os pecados. A promessa do Papa Urbano II era clara. Quem morrer nas cruzadas terá o paraíso garantido. Mas será que todos iam por devoção? Muitos viam ali uma chance de ascensão, de escapar da fome, das dívidas ou da prisão. Alguns pela fé, outros pela espada. E assim, um exército improvável cruzou a Europa, mal armados, mal alimentados, mas levados por uma convicção feroz, a de que estavam lutando pelo próprio céu. O chamado de Deus e a promessa da salvação. A primeira cruzada foi mais do que um conflito territorial. Ela nasceu de um chamado, um grito vindo do próprio trono de Roma. No ano de 1095, o Papa Urbano II reuniu fiéis em Clermont e declarou: Deus o quer. Essas 3 palavras se espalharam como fogo entre os homens. Lutar na Terra Santa se tornava agora um ato de fé, um bilhete direto para o perdão dos pecados. Mas o que realmente motivava esses homens? O temor do inferno? A glória em batalha? Ou a promessa de riquezas em terras distantes? Enquanto isso, multidões partiam sem qualquer preparo militar. Pobres, fanáticos, penitentes, formando o que ficou conhecido como a Cruzada dos Mendigos. Eles marcharam e caíram. Sem estratégia, foram massacrados antes mesmo de ver Jerusalém. A cruz nos ombros não era escudo, era sentença. Sangue em nome da fé. Em 1099, os cruzados alcançaram Jerusalém, mas a entrada na cidade sagrada não foi um momento de paz, foi um banho de sangue. Os relatos da época descrevem o horror: ruas cobertas por cadáveres, templos profanados e um silêncio sufocado pelo cheiro da morte. Era isso que Deus queria? Ou era o ego dos homens se mascarando de fé? Muçulmanos, judeus e até cristãos orientais, todos foram vítimas da fúria cega daqueles que acreditavam estar servindo ao divino. Mas, para os líderes cruzados, aquilo era uma vitória. A cruz tremulava sobre Jerusalém, enquanto as pedras da cidade escorriam com o sangue dos inocentes. A Terra Santa estava conquistada, mas a santidade havia sido perdida no caminho.
A queda da promessa. Jerusalém havia sido tomada, mas a paz durou pouco. Logo, muçulmanos reorganizaram suas forças e surgiu uma figura que mudaria o destino das cruzadas, Saladino. Enquanto os reinos cruzados se fragmentavam em disputas internas, Saladino unificou os povos muçulmanos e avançou com precisão. Em 1187, Jerusalém foi retomada, e dessa vez sem massacre, porque os infiéis mostraram mais clemência do que os santos guerreiros. Essa pergunta ecoou pelos corredores da Europa e reacendeu o ódio. Novas cruzadas foram convocadas, mas agora não havia mais o brilho da promessa, só o peso da obsessão. As cruzadas não trouxeram a paz prometida. Jerusalém foi tomada e depois perdida. Mas o que ficou para trás foram as cicatrizes. Milhares morreram por promessas vagas, impérios enfraqueceram, culturas que mal se conheciam se enfrentaram com ódio. E o que restou de tudo isso? Uma herança feita de sangue e intolerância, escrita por aqueles que venceram, mesmo quando todos perderam. Os séculos passaram, mas ainda hoje, o eco das cruzadas ressoa nos livros, nos muros, nas guerras que ainda se travam em nome da fé. As cruzadas terminaram, mas as marcas ficaram gravadas na história. Cidades destruídas, povos massacrados, fés manchadas pelo sangue de seus próprios fiéis. E a pergunta permanece: esse seria o verdadeiro preço da salvação? Se esse relato te impactou, deixe seu like e compartilhe com quem precisa conhecer as sombras que a fé também pode carregar.